Recording in progress. Sejam bem-vindos a mais um Criar com Calma, episódio 2 dessa primeira temporada em família. Hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que as pessoas do mundo da internet conhecem como Tuca Loretti, mas para nós é Marina, nossa prima, é a criadora do canal Vida no Canadá, tem um Instagram super bombado, que é o @tucaloretti, fez cinema na FAAP, fez pós em roteiro na Vancouver Film School, e é uma pessoa naturalmente criativa em tudo que se propõe a fazer. Ele tem muita habilidade de falar em público, com o público da internet. Eu estava até pensando em como te apresentar, Ma, e você é uma artista da atualidade, porque é uma criadora de conteúdo de realidade, que é o que as pessoas gostam de consumir hoje em dia. É o formato de entretenimento para onde o mundo está se encaminhando, né? Seja muito bem-vinda ao Criar com Calma, feito pelos seus primos. Saudade de vocês, né? Que bom estar aqui em família e com uma apresentação dessas, né? Muito obrigada. Vini, Luiz, Mario, como é que vocês estão aí? Vini? Muito bem, muito bem. Estou feliz, né? Poder encontrar a Marina virtualmente. O Canadá parece que está mais próximo, né? Coisa boa, coisa boa. Estou muito feliz. Muito bom ter esse segundo episódio com você, Marina. Muito feliz também da gente ter esse momento diferente, né? Geralmente os momentos familiares são sempre de conversas, assuntos mais aleatórios. E aqui nós vamos bater um papo um pouquinho mais bacana, um pouco mais interessante. Sim. Marina, a gente queria começar conversando com você sobre esse início, assim, primeiro voltar mais do que a faculdade. Você sempre foi... Você sempre foi uma pessoa que gostava de arte? Assim, você era uma criança que as pessoas falavam, aquela criança artística, que gostava... Eu tenho conhecimento dos vídeos que o seu pai fazia, né? Sempre foi uma criança, assim, o contrário do introvertido, né? Assim, né? Eu acho que eu sempre fui uma criança que me expressava bastante, vamos colocar dessa forma, bem dramática, assim, bem atriz. Então, eu acho que eu sempre tive isso de ser muito, assim, tipo, expansiva, expressiva, sensível demais, sabe? Então, acho que desde pequena, assim, eu tinha alguma coisa diferente, assim, em mim. Eu era uma criança muito, muito, assim, ativa, tipo, muito energética. Coitados dos meus pais, né? Dei trabalho. Mas eu acho que daí, aos poucos, eu fui conseguindo entender mais esse meu lado. Hoje em dia, eu me acho uma pessoa super introvertida, na verdade, o que é até esquisito com o que eu tô fazendo hoje, assim, mas é uma coisa que até virou, sabe? Eu acho que antes eu precisava muito, assim, botava tudo para fora, mas não sabia lidar muito com essa minha, né? Não sei nem botar em palavras, assim. Essa verve, né? E depois eu acho que eu meio que aprendi a, tipo, internalizar, né? Toda essa minha, sei lá, sensibilidade, assim, digamos. Mas desde criança, acho que eu tinha um pouco disso, sim. E como é que foi surgindo o interesse para o cinema, você fazer teatro antes, assim? Como é que você foi chegando nesse lugar de falar, putz, eu quero trabalhar com isso? Cara, foi bem difícil para mim pensar nisso como uma possibilidade de carreira, porque apesar de eu ser essa criança muito assim, eu acabei sendo colocada num ambiente absurdamente tradicional. Então, assim, eu cresci num colégio muito tradicional de São Paulo, onde, assim, nem tinha muito isso, sabe? Eu ouço falar de pessoas que eram novinhas e faziam teatro e faziam arte na escola, sabe? Eu pintava. Eu não tive isso, assim. Eu cresci num colégio muito, muito bitolado, assim, né? Bem focado ali em carreiras tradicionais e tal. Então, eu acho que demorou, assim, não foi algo que com 12 anos
as pessoas olhavam e falavam, ai, nossa, ela vai ser artista. Tipo, nem um pouco, assim, sabe? Mas eu lembro bem, assim, que eu acho que foi mais ou menos no colegial, assim, com uns 14, 15 anos. Quando eu entrei no colegial, eu lembro que eu fiz meu primeiro blog. Então, meio que começou assim, tava começando a ter blog, e eu lembro que eu criei um blog que eu não contei para ninguém, não mostrava para ninguém, mas que eu comecei a escrever sozinha, assim. Então, meio que surgiu por aí. E eram bem textos, assim, um pouco crônicas, um pouco sobre assuntos X, assim, que surgiam na minha vida, muito sobre, tipo, amor, né? Aquela coisa que você tem 13 anos e você acha que, oh, meu Deus, né? Você sabe o que é isso. Mas eu acho que surgiu muito assim, eu fiz um blog e eu escrevia bastante, assim, quase que diariamente me dava vontade de escrever, de pôr para fora, assim. E por muito tempo eu não mostrei isso para ninguém, não falei sobre isso por ninguém, assim, com ninguém, né? Mas eu acho que quando chegou a hora de realmente, assim, que profissão você quer, que faculdade você vai fazer, eu fiquei super perdida, mas no fundinho eu sabia que tinha isso que eu gostava de fazer, que eu não compartilhava com as pessoas, mas que eu sabia que eu gostava. E daí entrou aí um momento de crise, né, que acho que muita gente passa por isso, mas uma crise muito grande, assim, de, tipo, o que esperam de mim e o que eu quero fazer, sabe? Então, eu tive muito isso. E daí, preciso dizer que eu sou abençoada e muito sortuda de ter aí, né, meus pais que, apesar de terem me criado nesse caminho super tradicional, no momento que eu falei, de forma bem dramática, né, a minha personalidade, no momento que eu falei para eles, não é essa vida tradicional que eu quero, tipo, eu quero, né, eu quero estudar cinema, eu quero fazer uma coisa completamente diferente e tal. No momento que eu falei isso, eles falaram, cara, faz o que você quiser, tipo, a gente tá do seu lado, sabe? Faz o que você quiser. Então, isso foi, né, maravilhoso. Eu sei que não é todo mundo que tem esse apoio, assim, mas daí foi bem assim. Nossa, eu peguei todo mundo de surpresa, assim, eu peguei todo mundo de surpresa. Acho que até eu mesma, sabe? Nem eu acreditava, assim, que eu ia, sei lá, fazer uma faculdade de cinema. Não sabia nem o que que era, não sabia nem o que que era trabalhar com cinema, quem tirar no Brasil, sabe? Mas foi bem legal, assim, eu sou muito feliz de ter, tipo, me ouvido tão cedo, sabe? E não ter, tipo, guardado isso, né? Na minha cabeça eu já guardava fazia um tempo, sabe? Então, assim, já me senti super revolucionária com 17 anos, 18 anos, de falar, não, é isso que eu quero e tal, né? Bem dramática. Mas, daí acabei indo e fiz faculdade de cinema mesmo, foi muito bom. Que bom ter que a certeza, faculdade, né? como que a faculdade de cinema atendeu essa expectativa sobre o prisma criativo, especificamente? Assim? Nossa, nesse sentido, atendeu, assim, 100%, porque eu acho que a minha crise, naquele momento, assim, de escolher carreira, era assim, eu não fazia ideia do que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Tipo, eu não queria um negócio super tradicional, bitolado, não criativo, de ficar fechada num escritório, fazendo alguma coisa chata o dia inteiro. Tipo, isso eu sabia que eu não queria, sabe? Uhum. Então, para mim, entrar numa faculdade de cinema, mesmo que eu nem tivesse ideia de um futuro profissional mesmo, supriu muito esse meu lado criativo, assim. Tipo, foi muito bom estar em volta de pessoas assim que assistiam muito filme, que liam muito livro, que diferente de mim tiveram uma adolescência assim de ler muito, de, sabe, de pintar, de desenhar, de criar coisas, assim, vários dos meus amigos novinhos era assim, tipo, já escrevi um livro, eu tipo faço gibi, Nossa. tipo, nossa, já desenhei não sei quantas coisas, tipo, eram pessoas muito criativas e muito novas. Então, assim, foi muito bom para mim, eu acho. Não só por esse lado, assim, de estar em volta de pessoas criativas, né? Mas de poder, tipo, estudar arte mesmo, né? Uma coisa que a gente não tem tanto isso no Brasil, assim, crescendo, né? Você não sair sozinho para buscar esse conhecimento, a gente não tem muito na grade das escolas, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso, assim, eu lembro que eu gostava principalmente das aulas teóricas, tipo, eu amava ter aula de, tipo, história da arte, sabe? Então, assim, foi muito história do cinema, né? Enfim, foi bem legal, foi muito bom Você mesmo. sentiu que você encontrou sua tribo, assim, quando entrou na faculdade, então? Eu acho que sim. E também pelo lado de... E daí já mais, assim, de não querer me encaixar numa caixinha, sabe?
isso era um fato, assim, aquelas eram outras pessoas que talvez não sabiam o que elas queriam, mas elas sabiam o que elas não queriam, sabe? Então, eu meio que achei mesmo, né, um grupinho de pessoas, assim, que não quero me encaixar nesse negócio aqui, então eu vou me permitir, tipo, estudar outra coisa e pensar e descobrir quem eu sou, sabe, assim. Então, acho que a minha faculdade, tipo, todos os meus amigos da faculdade, assim, passaram por um negócio muito forte de, tipo, de se permitir mesmo na faculdade, assim, de se autoconhecer, sabe? Então, foi bem legal, foi uma experiência muito legal. Assim, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa faculdade. Ô, Foi uma prima, loucura em vários aspectos, mas eu não me arrependo, assim, acho que me fez crescer bastante. ô, prima, e por falar em conhecimento, né, de si, onde entra a análise, né? Que eu sei que você fez anos de análise e a gente sabe que a análise é uma forma de escrita, né? Uma escrita de si. Como que entra isso nesse processo teu de descoberta? Cara, isso é até engraçado, assim, eu já conversei com a Amanda, minha irmã, um pouco sobre isso uma vez, mas entra, assim, muito depois. E eu gostaria de ter começado a fazer análise antes, né? Mas eu cresci por ser tão sensível, por ter facilidade de falar as coisas e escrever as coisas que eu sentia, eu cresci achando que eu era uma pessoa super aberta e que eu não precisava fazer análise, sabe? Que imagina, eu me conheço e todo mundo me conhece, né? Então, assim, isso veio muito depois, na verdade. Veio, assim, eu já tinha 20 e poucos anos, já estava formada, eu acho que me caiu a ficha, assim, do tipo, peraí, sabe, né? Eu acho que eu ainda não me conheço, né? Então veio muito forte, assim, depois, e foi uma coisa que, a partir do primeiro momento, assim, me encantou muito, porque eu acho que pega nessa parte sensível que eu sempre tive, mas que eu não sabia assimilar muito, assim, né? Então, para mim, a análise veio muito forte também, como meio que um aliado, assim mesmo. Para quem sempre gostou de ver filmes lindos e de pensar sobre assuntos, né, fortes e que sempre se sensibilizou com histórias e tal, eu acho que a análise foi tipo o meu momento de parar um pouquinho e olhar para mim mesma, né, para minha própria história também e tipo me dar voz assim, porque eu acho que eu sempre me importei muito e lidei muito com as histórias dos outros, e eu não tinha parado para ver a minha própria história, sabe? Então, a análise foi um processo muito maravilhoso e muito forte também na minha vida, mas ele veio bem depois. Eu queria assim, é outra coisa que eu queria ter crescido fazendo, sabe? Porque, né, é maravilhoso, mas... Agora, o blog já se presta a isso, né? Eu escutei um psicanalista dizendo que hoje as redes sociais ou o blog de antigamente, ele tem sido uma espécie de fio, né, de condução assim da nossa história. A gente vai contando a nossa história, vai narrando, né, a nossa história e tentando atribuir algum significado aos acontecimentos do cotidiano a partir das redes sociais. Então, longe dessa crítica que se faz, né, ao uso das redes, ela também tem se prestado a isso, né? Você vai montando ali um roteiro de quem você é, de quem você vai se tornando, né? Com certeza. Eu acho que, para mim, desde o começo, assim, desde que eu comecei a criar coisas na internet mostrando para os outros, né? Porque esse blog antigo eu nunca mostrava para ninguém, mas a partir do momento que eu comecei a fazer vídeos no YouTube, por exemplo, a aparecer mais no Instagram, eu sempre lidei muito, assim, fiquei muito dividida entre essa crítica que eu também tenho, né? Que eu também faço, de tipo, mas qual a profundidade disso, né? Precisa mostrar tanto a nossa vida na internet e tal, com o outro lado, que para mim foi muito bom e eu acho que é o motivo de por que eu uso as mídias sociais, que é justamente, tipo, eu quero ter como olhar para trás e, tipo, ver tudo que eu passei, sabe? E eu acho que eu tento fazer isso de uma maneira muito realista mesmo, assim, muito, tipo, tentando ser bem sincera, sabe? Então, por todos os momentos que eu fui passando, principalmente nessa minha vida nova de imigrante aqui, né? Tem muitas coisas que a gente tem que assimilar, tem muitas coisas que são difíceis, né? E que se a gente não botar para fora, sabe? Se eu não parar para escrever um texto sobre isso, ou se eu não parar para fazer um vídeo desabafo,
são coisas que talvez eu nem lembre que eu passei, ou que talvez eu finja que eu não passei, sabe? Então, para mim, as mídias sociais vêm como uma forma mesmo de compartilhar, né? Às vezes a gente compartilha até demais, mas para mim eu acho que é uma continuação mesmo de um processo de análise, assim, eu não me... enfim, tipo, eu me permitir viver as coisas e falar sobre as coisas e tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas nesse caminho, sabe? Tipo, tentar ser também uma porta-voz aí de coisas da vida que acontecem e que eu acho que tem que ser compartilhadas, né? Que é melhor falar sobre do que não falar sobre. Então, eu tento muito pensar nisso, assim, no meu uso com as mídias sociais, sabe? De tentar trazer um significado, tipo, de ter um porquê por trás das coisas que eu faço, sabe? O seu vídeo sobre a imigração do Canadá foi o que teve mais visualizações, né? Pelo que eu vi, é isso mesmo, né? Como é que surgiu a ideia? Dentro desse contexto, eu acho que a gente vai encaixar mais um bloco nesse fio. Como é que foi a ideia de fazer? Pô, vamos fazer um vídeo para o pessoal ver como é, compartilhar. Como é que foi? Cara, na verdade, o primeiro vídeo que eu fiz, que é meio que um relatozão, assim, do processo de imigração mesmo, começo, meio, fim, o que a gente fez para conseguir se mudar para o Canadá, eu fiz porque eu senti falta de ter esse conteúdo quando eu estava pesquisando, sabe? Então, assim, quando eu estava pesquisando tudo, eu achei vários vídeos, vários posts, mas eu senti falta de ver uma pessoa falando como foi, sabe? Tipo, que sentiu, não só, assim, qual a regra das coisas, mas, assim, o que sentiu, tipo, qual a ansiedade envolvida, o lado bom, o lado ruim, o que pensou sobre, por que tomou essa decisão, sabe? Então, assim, na grande maior parte dos vídeos que eu faço, na verdade, vem um pouco disso, assim, de, tipo, eu gostaria que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu visse um vídeo desse, sabe? Eu sempre penso assim. Então, no meu caso, quando eu estava super ansiosa, querendo mudar de país, pesquisando, confusa, com um monte de coisa, tipo, eu adoraria ter visto um vídeo de 20, 30 minutos de alguém ali com toda a paciência explicando. Ó, vai ser assim, né? Então, assim, para mim vem muito disso, assim, claro que tem algumas coisas que vêm de um lado mais criativo, de contação de história mesmo, de até pensar em planos, né? Tipo, posição de câmera, como que eu quero contar isso, em outros vídeos. Mas tem muito vídeo que eu faço, assim, que é realmente só sentar e falar, e que por trás, para mim, tá sempre essa sensação de, tipo, se uma pessoa assistir e ajudar ela de alguma forma, para mim já tá bom, sabe? Tipo, então, assim, tem muito isso também, que é um lado meu muito forte, assim, que eu não consigo dizer não, sabe? Às vezes as pessoas falam, tipo, ai, mas para que você vai falar sobre esse assunto? Ou, tipo, por que você vai responder essa pergunta? Eu falo, meu, porque, tipo, eu queria que tivesse alguém para responder para mim, se fosse eu nesse caso, sabe? Nessa situação. Então, Sabe o que eu acho bacana, Mar, assim, dos vídeos todos seus que eu já vi, assim, você tem esse viés que é muito característico da sua qualidade, né? Você é uma pessoa muito empática, né? E a maneira como você cria os conteúdos para a internet transparece isso, né? Isso de você conseguir enxergar que você cria os conteúdos, pessoas assim, pô, eu criei esse conteúdo e eu não achei. Talvez tenha outra pessoa no mundo procurando esse conteúdo, então eu vou lá. É muito bonito partir né, e produzir conteúdo com isso em mente, pensando em causar um impacto positivo na vida de uma outra pessoa. Talvez nem todos os criadores de conteúdo tenham isso em mente para dar o start, né? E esse primeiro vídeo foi trazendo todo o caminho, né? Não era uma intenção criar um canal que falasse sobre a vida do Canadá, né? Foi a partir dele que as coisas foram, com a repercussão que ele deu, que você começou a ir direcionando para mostrar um pouco mais, né? Foi, porque daí é muito assim, desse um vídeo foram surgindo mais pessoas e mais perguntas, né? Então, desde coisas bem específicas, tipo, mas essa etapa aqui do processo de imigração, como que faz? Daí eu falava, vou fazer mais um vídeo, então, sobre esse tema. Até coisas que daí abriu mesmo e demorou um pouco para eu me abrir para esse outro lado, né, da vida da internet,
que virou um negócio mais de mostrar a minha vida mesmo, mostrar o meu dia a dia, mostrar minha casa, mostrar a minha família, sabe? Eu demorei um pouco para aceitar um pouco fazer isso, e até hoje é algo, né, com que eu lido. Eu acho que todo mundo que tá com a cara na internet lida, às vezes dá um medo, né, dá um tipo, essa pessoa, né, tá muito dentro da minha realidade, assim, tipo, dá um medinho, né, de cadê o limite, assim, mas é porque desde coisas muito pequenas, assim, tem pessoas que me mandavam, tipo assim, nossa, dá para me encontrar frutas no Canadá? E eu ficava assim, tipo, você pode responder de uma forma boba, né? Tipo assim, óbvio, né? Vai no supermercado, né? Mas eu pensava, tipo, gente, eu entendo, né? Tipo, cara, vamos lá, vamos fazer um vídeo então legal, vamos mostrar tudo que tem disponível aqui, sabe? Ou assim, dá para andar de bicicleta na rua ou é perigoso? Cara, vamos fazer um vídeo então, passeando, andando de bicicleta, sabe? Então, assim, sempre parte um pouco disso. Eu acho que eu estou sempre, assim, lendo as perguntas, respondendo as perguntas, então eu sei o que as pessoas têm curiosidade de ver, mas óbvio que daí eu aproveitei esse meu espaço criado, né, para também, de vez em quando, aproveitar, assim, das vontades que eu tenho criativas, né, para tentar criar algo que daí também seja por mim, né, tipo, seja bom para os dois lados, mas que também seja porque eu tive vontade, sabe? Então, aos pouquinhos, eu fui adicionando uns vídeos que daí é bem mais minha cara, assim, o tipo de conteúdo que eu acho legal passar, gravado de um jeito que eu acho bonito, com um clima, com uma música que eu quero que passe tal mensagem, sabe? Então, também foi caminhando, assim, eu fui me permitindo, né? O canal foi crescendo, as pessoas foram aparecendo, e daí agora é tipo como se fosse um segundo trabalho, assim mesmo, né? Tipo, eu tenho pessoas que estão ali meio que esperando por mais conteúdo. Eu também, às vezes, paro de gravar, falo, não quero fazer nada essa semana, eu preciso descansar, não quero que seja, né, por obrigação. E daí, quando eu vejo, eu já tô, tipo assim, eu quero gravar. Tipo, eu quero, sabe, eu quero produzir, eu quero fazer alguma coisa nova. Tipo, eu pego a câmera e falo, nossa, eu tenho saudade de gravar, de fazer alguma coisa, né? Então, vai, tipo, uma coisa com a outra, assim. E isso me despertou muito, assim, quando eu comecei a pensar sobre o seu canal, eu pensei assim, como a criação na internet, ela é colaborativa, né? Muitas vezes o artista trabalha de uma forma solitária e depois entrega uma camada, sei lá, um faz a letra, daí depois entrega, o outro faz a música, mas um faz uma camada. E o trabalho na internet permite que, com o engajamento, com os seguidores, você descubra o que a sua audiência está querendo ver. Então, você constrói muitos conteúdos baseado no que as pessoas estão pedindo, e um alimenta o outro, né? E por isso que continua essa roda, porque você vai formando uma comunidade que se interessa pelas coisas e pela sua maneira de ver o mundo, né? Porque as pessoas hoje que estão na sua comunidade do YouTube, do Instagram, elas se interessam pelo seu jeito de contar as histórias, né? O seu jeito de olhar, de registrar como é a vida no Canadá, o seu jeito de explicar. Hoje vai muito além, não é só um conteúdo, é um conteúdo com você, com o seu rosto, com a sua essência. E isso é muito bacana, porque é uma construção de identidade que você conseguiu criar, né? E para as pessoas se identificarem mesmo, né? E isso é muito engraçado, porque eu, assim, é o que eu falei, hoje em dia eu me vejo muito mais introvertida do que eu era criança, né? Criança eu era, hoje em dia eu sou bem mais introvertida. Então, assim, eu tenho muita dificuldade também de, tipo, aceitar elogio, né? Essas coisas típicas também, né? Mas eu fico muito feliz quando, às vezes, né, um vídeo ou outro eu posto, ou eu faço alguma coisa assim, e as pessoas mandam umas mensagens do tipo, nossa, ficou a sua cara esse vídeo. Tipo, pessoas que nem me conhecem, sabe? Mas que daí eu falo, não, elas me conhecem sim, tipo, elas estão aqui vendo as coisas, e eu fico muito feliz quando realmente é algo que é a minha cara, sabe? Que eu fiz falando, eu vou fazer do meu jeitinho, tipo, nossa, adorei, tipo, que eu passo mais tempo editando, que eu realmente faço um negócio, tipo, bem cuidadinho, assim, com carinho, sabe? E daí aparecem esses comentários, tipo assim, nossa, ficou a sua cara esse vídeo. Daí eu falo, meu, que legal, né? Que coisa louca, que, tipo, pessoas que nem me conhecem sabem o que é minha cara, né? Tipo, o que tem a ver com a minha personalidade hoje em dia, assim, tipo... É autoralidade isso, né? É o momento em que você chega, né, Vini? Encontra a sua autenticidade, né? Enquanto autora ali no processo criativo, né? Não é simplesmente alguém mostrando, né?
você realmente encontrando a sua voz como artista. É assim que eu te enxergo. Eu ia dizer isso, é muito autoral. É muito autoral o que a Marina faz, né? A gente que conhece ela mais de perto reconhece isso, né? Essa espontaneidade. E eu acho incrível, né? Como você consegue trabalhar com algo que você ama. E aí é o crime perfeito, né? Quando você consegue fazer algo que você deseja, que te dá essa possibilidade de expressão, de transformação de si, e que também tem ressonância para os outros, né? Quer dizer, você está criando pontos de partida, e a prova disso é que 3 conhecidos meus já recorreram a você, né, ou ao teu canal, Ah, para é? pensar uma possível mudança para o Canadá. Quer dizer, até outro dia o Canadá era um lugar remoto para mim, sinceramente. Nunca cogitei sequer viajar para o Canadá. A partir do momento que a Marina foi para lá, eu considero e muito essa possibilidade de visitar o Canadá. E nesses Ah, movimentos de sincronicidade do mundo, 3 conhecidos chegaram até mim e relataram seu desejo de um dia conhecer o Canadá. Quer dizer, quem que me veio à mente? O primeiro momento foi a Marina, né? Então indiquei, passei o canal, né? O link para eles conhecerem. Então acho isso legal. um barato, né? No mundo globalizado, como que a gente vai fazendo mesmo conexões, criando conexões, como vocês tinham falado. É muito legal isso mesmo. E Marina, conta um pouco também, assim, eu sei que você voltou para o Canadá, você fez intercâmbio, na verdade, né? Você chegou a ficar, fez high school quando foi a primeira vez para o Canadá? Eu fiquei 6 meses no segundo colegial aqui. E daí, depois de anos, você voltou para fazer uma pós, um curso intensivo em roteiro de 1 ano, né? Eu me Era. formei, eu me formei em cinema no Brasil, daí eu acho que eu fiquei 1 ano trabalhando e depois eu vim para cá fazer esse curso de 1 ano no roteiro. E como é que foi essa experiência? Eu sei que você tem um vídeo sobre isso no canal, mas queria que você compartilhasse com a gente como foi para você essa imersão na parte escrita. É uma intenção forte, né? Assim, de 1 ano escrevendo, lendo, aprendendo os formatos de roteiro, né? Sei que é um desejo do seu coração trabalhar mais com isso, com essa parte criativa. E eu queria que você contasse como foi essa experiência, esse seu contato com essa área, finalmente, porque na faculdade você não teve muito essa parte de roteiro, né? Então, não. E eu lembro que, assim, a escrita foi o que me levou a fazer faculdade de cinema. Porque, na verdade, eu gostava de escrever, então eu pensei em jornalismo e tal, mas eu queria um negócio mais criativo e não, né, de notícias, assim. Então, eu acabei descobrindo a faculdade de cinema e foi por isso que eu fiz. Assim, a minha aula preferida sempre era roteiro, né? A gente teve pouco, assim, eu tive acho que 3 semestres que tinha uma aula de roteiro, mas não tinha muita prática, né? Era aquele negócio mais teórico e que daí, assim, sentar para escrever mesmo não tinha muito, sabe? Então, depois, quando eu já estava formada, eu estava trabalhando em produção, eu sempre fiquei na parte de produção, e dentro do audiovisual é a parte não criativa, né? Tipo, é um negócio bem de organização, assim, não tem muito, né, como você usar a sua criatividade, assim. E eu já vi que eu estava meio presa nisso, então eu queria dar uma fugidinha e estudar, né? Voltar para esse lado da escrita, que eu sempre gostei. Então, eu achei esse curso e, cara, foi um achado mesmo, porque eu estava pensando em fazer escrita criativa, né? Tipo, uma pós de escrita criativa. Que também, assim, até hoje eu faria esse curso, na verdade, porque parece muito maravilhoso, né? Que é mais voltado à literatura e livros. Um dia eu ainda faço, eu acho. Vamos ver. Mas eram cursos longos, né? Normalmente era assim, 2, 3 anos para você se formar em escrita criativa. Era tipo outra faculdade. E eu não queria, eu queria meio que tirar um ano sabático, assim, que fosse 1 ano mesmo, e não assim, arriscar mais uma faculdade longa para vai saber se eu vou trabalhar com isso e tal. Então, assim, esse curso que eu fiz foi incrível, porque ele era muito intensivo e muito prático. Então, assim, eu realmente aprendi tudo que dá para aprender, eu acho, sobre escrita de roteiro mesmo, sobre análise de roteiro, que eu amei também, que é você analisar mesmo o roteiro dos outros, né? Entender, achar ali as coisas que funcionam, onde dá para melhorar e tal. Essa parte eu gostei muito. E era muito prático, era um negócio assim, toda semana tinham alguns exercícios para a gente fazer. E eu saí de lá, assim, com
um primeiro episódio de série inteiro feito e analisado pelos professores, tipo uma bíblia de série, um roteiro de longa-metragem escrito, vários roteirinhos de curta-metragem. Então, assim, eu pratiquei muito. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente, assim, eu não tinha mais nada para fazer, né? Eu podia focar minha atenção 100% nisso, assim. Então, foi muito bom, assim. Eu li muito também durante esse curso, eu assisti muita coisa e eu escrevi muito. Então, assim, foi um mergulho de cabeça, assim mesmo, nesse mundo. E para mim foi muito maravilhoso. Mas daí, assim, analistas que me expliquem, né? Foi aquela típica coisa, Vini. Vamos fazer uma sessão aqui ao vivo. Mas é porque é aquela coisa, né? Por um ano eu fiquei muito, muito imersa nisso e amei, assim, realmente falei, nossa, eu adoro fazer isso, nossa, é muito bom. E daí, assim, a partir do momento que acabou o meu curso, eu meio que travei de novo, sabe? Dei uma travada, assim, porque daí meio que virou vida real, né? Então, assim, eu percebi que aqui e no Brasil é muito difícil trabalhar oficialmente com essa área, então que não era algo que eu ia conseguir de cara continuar só nesse mundo. Então, assim, voltei para o mundo da produção, daí, né, trabalho muito, eu não tenho muito tempo, tipo, não dá para focar nisso aqui. Então, tipo, eu fui meio que deixando de lado, sabe? E daí, realmente, voltando um pouco à história do canal, que eu realmente comecei a gravar mais e tal na pandemia, né? Faz tipo 1 ano e meio, mais ou menos. Daí que me deu mais um clique criativo, assim, de novo, sabe? No momento que eu comecei a fazer os vídeos de novo, eu acho que começou a mexer isso em mim, assim, de tipo, nossa, acho que eu quero voltar a escrever, acho que eu quero voltar a ler mais, eu acho que eu quero assistir coisas melhores de novo, né? Porque eu tava nessa fase, assim, meio tipo, também só assistir coisa mais boba, sabe? Só reassistir coisas que eu já vi e tal. Então, assim, é muito louco como vai total uma coisa puxando a outra, mas assim que acabou o curso eu dei uma travada e eu fiquei bem menos criativa, assim, e mais no automático, sabe? Por alguns anos. E daí agora que eu tô me permitindo aí de novo voltar a botar umas ideias no papel, voltar a pensar em realmente, né, escrever uma coisa ou outra. Eu tô, aliás, desde a última vez que a gente se falou, tá? Porque a gente vira e mexe, né, troca mensagem sobre isso. Eu realmente, assim, tipo, sentei algumas vezes, escrevi umas ideias, sabe? Tipo, eu tô indo, assim. Quero ler, quero ler, quero ler. Espero que em algum momento aí eu realize as coisas que eu sempre falei que eu quero fazer, que é, tipo, escrever um livro, escrever um roteiro inteiro, assim mesmo. Mas é interessante você ter trazido isso, né, Má, do bloqueio criativo, depois de uma imersão tão grande, né, Vini? Assim, às vezes, quando a gente se expõe muito, né, mergulha muito numa atividade, acontece isso de de existir o bloqueio, né? A gente, na hora que depois sai da situação, fala, e agora? Agora é comigo, né? Que enquanto você está ali na imersão, estudando, você está numa zona de conforto, né? Então, talvez na hora em que chegou, você ainda não estava pronta internamente para colocar esse diário para fora, né? Enquanto você estava ali confortável na escola, estudando e em contato com as pessoas da turma, talvez você estivesse se sentindo mais segura na bolha, né? Mas eu ainda acho que essa bolha logo vai estourar aí cheia de ideias aí para todo mundo conferir. Sim, eventualmente. E mostra, né, como que medo e desejo andam juntos mesmo, né? Tem hora que a gente deseja muito uma coisa e a hora que a gente se depara com aquilo, a gente passa a temer aquilo a ponto de recuar, né, diante do nosso desejo. Mas que bom que você pôde reativar isso, né, primo? Eu acho que às vezes é encontrar um canal mesmo, né? Parece que agora você está encontrando um canal, uma via aí de expressão, né? Que Literalmente um possibilita... canal de YouTube. Literalmente. Exatamente. Um canal que está possibilitando você se expressar. Eu acho também, é engraçado isso, porque o que eu estava falando um pouco antes de fazer alguns vídeos que são tipo um desabafo mesmo, assim, um relato de sentimentos, né, de coisas que eu estou passando, eu acho que isso também me faz dar vontade de pôr no papel, sabe? Então, assim, tiveram várias situações onde eu fazia algum vídeo do tipo desabafo sobre, sei lá, expectativa e realidade da vida do imigrante, desabafo sobre ficar longe da família, né? Enfim.
e que eram coisas que, assim, depois de eu gravar, ficavam muito fortes na minha cabeça, do tipo, nossa, eu acho que eu quero, tipo, dar mais atenção a isso, sabe? Eu acho que eu quero sentar, escrever e fazer um negócio mais longo sobre esse assunto, assim. Então, aos poucos, eu tô, tipo, criando um diáriozinho, assim, de assuntos que eu quero escrever sobre, sabe? Que eu realmente quero fazer um relato maior, assim. Então, isso para mim é muito bom, porque eu acho que o meu bloqueio criativo sempre foi muito forte de, assim, eu sei que eu quero contar histórias, mas eu não sei qual história eu quero contar. E eu tenho um negócio bem, né? Vamos trabalhar nisso, como eu já disse, mas tipo aquele bloqueio perfeccionismo, né? Do tipo, ah, não, se não for para fazer um negócio incrível e gigante e perfeito, eu não vou fazer. É E assim, a espera da ideia milionária, né? A espera daquela ideia fantástica que vai mudar o mundo, né? E isso trava a gente, né? trava, e eu acho que cada vez mais eu estou percebendo que, na verdade, eu não tenho vontade de contar histórias gigantescas, eu tenho vontade de falar sobre coisinhas pequenas, sabe, do dia a dia que a gente lida o tempo todo, assim. Então, aos poucos, é bem o que a Thay falou antes, eu acho que eu estou encontrando um pouco minha persona, assim, minha voz, né? E isso vai ter a ver com as histórias que eu quero contar. Tipo, não faz sentido eu querer contar histórias que não tem nada a ver com a minha personalidade, sabe? Mas eu acho que eu lutei muito contra isso, né? Aquela coisa assim, que artista você quer ser? E não é isso, é tentar achar quem a gente já é, né? Já tem alguma coisa dentro da gente, a gente sabe, mas a gente fica meio travado, né, para botar para fora. Então, acho que eu tô começando a me reconhecer mais, assim mesmo. Quem são suas inspirações, assim, na escrita? Assim, quem que produz e os artistas que, que você admira, assim, que você acha que podem ter ajudado você a ter vontade de escrever? Cara, eu não sei se eu tenho tanto isso, sabe? Eu não tenho nada marcado, assim. Tanto que eu já tentei voltar e reler alguns livros, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tipo, eu já tentei voltar e reler livros que eu falava, nossa, esse livro mexeu muito comigo. E daí eu voltava, relia e não sentia, tipo, o mesmo nível, sabe? De coisa, assim. Então, acho que vai meio do momento de vida. Mas uma pessoa, né, que eu leio e que toda vez me dá um clique, assim, que me dá muita vontade de escrever, que eu acho que, nossa, me pega de um jeito incrível, é a Clarice Lispector, tipo, sempre, assim. Para mim, o jeito que ela escreve, os temas que ela aborda, assim, é muito... me dá uns cutucões, assim, sabe? Que me dá vontade de me mexer, assim. Então, acho que é a única que eu tenho marcado, assim, que eu sei que toda vez que eu ler vai me dar uma faíscazinha, sabe? Toda vez. É uma fonte de inspiração muito grande mesmo, né? Ela é fantástica. É. O canal do Insta, mesmo do YouTube, como que você vê a questão dos algoritmos, os números, como é que você analisa isso e como que isso te impacta? Cara, Bem isso é ou uma por coisa mal? que é difícil de lidar, assim, eu acho. Eu ainda não aprendi a lidar muito com isso. No meu caso, o canal, ele tá crescendo de uma maneira super orgânica, assim, tipo, eu não faço nada muito demais. Tipo, eu não faço propaganda paga, sabe? Eu não faço nada, assim, eu só vou postando os vídeos. E ele tá Uhum. crescendo organicamente, tipo, sempre tá, toda vez que eu entro tem um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais de visualização, mais comentários. Tipo assim, isso me deixa feliz, né, ver que tem mais gente lá, mas ao mesmo tempo eu já tive momentos em que eu fiz alguns vídeos, por exemplo, pensando mais nisso, sabe? Tipo assim, eu vou postar isso aqui porque isso aqui eu acho que vai puxar gente. E daí esses são os vídeos que eu não gosto, sabe? É muito difícil lidar com isso, com essa questão de assim, mas o canal, ele tá me dando um pouquinho de dinheiro, é muito pouco, mas ele tá dando um pouquinho de dinheiro. Então, assim, eu sei que se eu fizer isso, 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 talvez ele vai crescer mais, e daí vai me dar mais dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, toda vez que eu faço um conteúdo que não é
porque eu tô com vontade de fazer, e é mais pensando, isso aqui eu vi que o pessoal gosta, sabe? Mesmo que dê views, eu não fico muito feliz, sabe? Então, assim, eu tô super... É uma luta constante, assim, lidar com um algoritmo, sabe? Tanto que até vou dar de exemplo essa última semana, assim, faz alguns meses que eu posto uns 2, 3 vídeos toda semana, tipo, é bastante coisa, dá bastante trabalho, ocupa, assim, muitas horas do meu pouco tempo livre, e nessa, sei lá, última uma semana e meio, eu não postei nenhum vídeo. E eu não postei nenhum vídeo porque, assim, eu não gravei nenhum vídeo, porque nos meus poucos tempos livres eu queria descansar, tipo, eu tava cansada, ou a gente saiu e encontrou amigos, sabe? E, assim, eu tô ótima, entendeu? Eu não tô nem aí que o meu algoritmo não vai estar bom esse mês, que talvez eu ganhe um pouquinho menos esse mês, porque eu pulei uma semana e meia, sabe? Eu acho de verdade que quando a gente faz as coisas com um propósito maior, assim, faz mais sentido, sabe? Então, para mim, é difícil lidar, porque às vezes eu me vejo prestando atenção nos números e tal, e não é muito isso que eu quero, mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim, se a gente está trabalhando, né, a gente está, tipo, é um trabalho, né? Eu estou gastando minhas horas, eu estou botando, né, minha cara ali, enfim, minhas horas de trabalho ali. Então, eu tenho que achar essa linha tênue entre tá certo, sim, pensar num retorno financeiro, porque artista também paga as contas, não é mesmo? Opa! Mas, ao mesmo tempo, tipo, não deixar com que isso, tipo, esvazie os conteúdos que eu trago, sabe? Não deixar com que isso, tipo, me faça criar Refém, coisas né? legais, tipo, só para criar, sabe? Ô, prima, e você citou a Clarice que diz, né, que se a gente não cuidar, a gente vira um número, né? Tudo, Olha! tudo E vira a nossa número. enciclopédia aqui, que traz sempre as frases. Pois é, Tava esperando ele soltar uma. e é impressionante isso, né? O algoritmo, ele massifica em alguma medida, né? Ele tira essa marca que a gente falava, que imprime a singularidade mesmo do seu canal, né? Da sua dinâmica, da sua construção, porque obviamente não é todo dia ou toda semana que a gente vai estar afim de criar ou inspirado. Então, acho interessante você falar desse crescimento orgânico, né? Parece que o crescimento orgânico vai ao encontro daquilo que a gente falava da espontaneidade. Eu acho Porque o crescimento orgânico também mostra, né, mas assim, que é um ser humano por trás do canal, né? A gente não tem que criar também, porque falam, né, tem que criar tantas vezes por semana, a frequência e tal. A gente não é robô, né? Um artista é uma pessoa, uma alma humana ali, né? Então, é importante você achar esse equilíbrio e que você está conseguindo de se respeitar como criadora de conteúdo também, produzindo quando realmente faz sentido. E é por isso também que vai crescendo organicamente, porque as pessoas também não querem ver um vídeo só porque está ali na data do calendário, querem ver um vídeo com você, né? E se você tem algo para contar, aquilo vai fazer as pessoas, né, se engajarem naturalmente, né? eu acho que isso entra de novo na questão da persona, né? De tipo assim, quem sou eu na internet? Porque assim, tem várias outras pessoas na internet que são como robôs, elas postam um vídeo por dia. Às vezes o vídeo nem é tão legal, às vezes a pessoa está claramente sem vontade de fazer, sabe? E as pessoas que assistem, pode ter as pessoas do meu canal que assistem e querem conteúdo todo dia e que vão ficar bravos que eu não vou postar um vídeo, que absurdo. Só que assim, então, não são essas pessoas, né, com quem eu tô tendo uma troca legal. As pessoas com quem eu tenho uma troca legal são as pessoas que, assim, que eu sumir, elas mandam mensagem falando: ai, que pena que não teve vídeo esse canal, mas você deve estar precisando descansar, aproveita, entendeu? Então, assim, Legal. para mim isso vale muito a pena, porque isso quer dizer que eu estou passando a minha mensagem. E a minha mensagem é, cara, eu sou uma pessoa, eu tenho os meus sentimentos, tem dias que eu quero fazer, tem dias que eu não quero fazer, e tá tudo bem. E a minha mensagem para as pessoas é: sejam assim também, sabe?
tipo, se permitam, você não tem que estar bem o tempo todo, tipo, eu falo isso o tempo todo, sabe? Nem tudo é perfeito, nem tudo é mil maravilhas. Então é isso, assim, o meu canal não vai ser, né, não vai ter aquela coisa de, é toda segunda, terça e quarta. Não vai, tipo, porque o canal é a minha vida, tipo, vai seguir o meu ritmo, né? E eu quero muito tentar levar isso para qualquer projeto que eu faça mesmo, assim. E daí, óbvio, eu acho que quando entra a questão dinheiro, né, e trabalho mesmo, daí é sempre difícil, porque se você é contratada para escrever um livro, você tem uma data de entrega, é um trabalho, você tem que entregar. Eu acho interessante até, eu não sei falar sobre o nome dela, então não vou nem tentar, que eu vou errar. Mas tem uma menina que eu acompanho, que ela é escritora e ela é mãe, ela tem gêmeos e está grávida de um terceiro filho. E a Fernanda, não sei o nome, o sobrenome também, mas ela é ótima. O livro dela é Quatro Estações, né? Isso, eu adoro ela, ainda não li os livros, mas, tipo, ela, né, tem uma vibe, assim, muito boa também, né, que passa uma sensação muito boa. E eu vejo ela lidando com isso, do tipo, olha, eu tenho uma data para entregar meu livro, eu tô grávida, eu tenho gêmeos, tipo, eu tô doente, sabe? Eu não quero escrever, tipo. Então, assim, eu acho muito bom quem tem coragem de ser real na internet mesmo, né? Porque é muito difícil você pensar que você está influenciando a vida das pessoas, tipo. Eu, às vezes, me dá uns baques, assim, de responsabilidade mesmo, sabe? De tipo, gente, quem sou eu? Tipo, eu não sei nada também, tô perdidona, sabe? Não vem, não vem tomar minha vida, né? Minhas coisas como verdade, assim. Mas eu acho que sempre que a gente puder mostrar sensibilidade, vulnerabilidade, tipo, acho que é isso que as pessoas têm que ver, né? Esse é o lado bom da internet, eu acho, que deixou de ser aquela coisa da TV, né? Você vê a pessoa na tela do cinema e é aquela pessoa perfeita. Agora a gente tem a chance de ver a vida real de todo mundo, né? E assim, eu espero muito que cada vez mais a gente veja vidas reais, né? E não muito do que a gente vê na internet que passa uma mensagem completamente oposta, né? Que fica todo mundo pensando, meu Deus, tipo, não... se essa é a vida real, né? O que eu tô fazendo aqui, assim? Então... Será que o culto da celebridade está dando espaço para o culto da realidade, né? Porque na psicologia muitos criticavam, né, que a autoridade estava sendo deixada em segundo plano, passando para as figuras de celebridade, né? A gente perdeu aquela admiração muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos familiares e passou a buscar referência nessas grandes celebridades. E agora parece que nós estamos assistindo um movimento interessante aí de retorno para o simples, para o cotidiano, né? Eu acho Sem que é um filtro, grande né? tesouro é o cotidiano, né? Assim, eu espero que sim, né? Eu vejo a internet muito como bolhas, né? Eu acho assim, na minha bolha, esse movimento está muito grande. Eu espero aí que na de vocês também, né? Mas, infelizmente, eu ainda acho que tem esse culto à celebridade, né? Ainda existe muito forte e virou para celebridades da internet. E ainda é muito perigoso, né? Mas é isso, assim, o que a gente pode fazer, e eu penso nisso sempre nessa questão de responsabilidade, se eu vou estar com a minha cara na internet, cara, eu vou fazer o possível para não passar uma imagem de um negócio irreal, sabe? Tipo, eu vou fazer o possível para, assim, ter um exemplo de uma pessoa normal, que tem seus momentos, que tem suas dificuldades, sabe? Mas é muito difícil pensar nisso às vezes, assim, né? Tipo, eu sinto bem, dependendo, assim, às vezes eu recebo umas mensagens que eu fico, gente, tipo, por que que você quer saber a minha opinião? Tipo, quem sou eu, sabe? Pelo amor de Deus, vai procurar alguém que, tipo, entende melhor desse assunto, sabe? Mas acho que é porque você também organiza de uma maneira que as pessoas sentem essa confiança, né, Má? Você sempre traz informação de qualidade, quando você está tocando num assunto, você traz fontes confiáveis, né? Então, isso tudo vai ajudando as pessoas que te seguem a sentir credibilidade no seu discurso, né? Então, os seguidores buscam isso, né? Você acaba virando realmente uma influenciadora para um monte de gente, porque as pessoas confiam. Agora, realmente é uma pena que grande parte das celebridades de internet não se dão conta desse poder que elas têm na mão, né? De como elas podem influenciar uma pessoa
para um lado errado, né? Se todo mundo tivesse essa visão, a gente não estaria nesse faroeste da internet, assim, onde a gente não sabe para onde olhar. Mas que bom que você é uma voz positiva, né? Que traz essa realidade em tudo. Eu acho você muito coerente nos conteúdos que você posta. Conteúdo dessa realidade que você mostra, né? Isso é raro, isso é muito bom. Eu tento mesmo, porque eu realmente acho que é importante, sabe? Eu acho que, assim, é difícil, sabe? Se você vai estar na internet, se alguém de 13 anos vai assistir o que você está fazendo, né? Tipo, tem a responsabilidade mesmo, assim. Então, eu sempre penso 2 vezes antes de fazer, eu sempre penso 2 vezes antes de postar, sabe? Mas, no fundo, é isso. Eu acho que se a gente também, né? Ninguém é perfeito, não quero também passar de forma alguma uma imagem de perfeição. Muito pelo contrário, acho que se a gente, né, em tudo que a gente faz, tentar passar um pouquinho de vida real, já vai ser muito bom aí para esse mundo que a gente vive, né? E até pensando nisso, né, eu lembrei de um texto que eu li sobre viajar e que distingue o viajante do turista. E o autor argumenta que o mundo está muito cheio de turistas. Turistas são aqueles que vão aos lugares, tiram foto nos pontos principais, mas não se deixam transformar pelo trânsito, né? Pela jornada. E eu pensei o quanto que a Marina e o Matheus, né, com quem a gente ainda vai conversar, são viajantes, né? Nesse sentido, se transformaram e estão se transformando nessa jornada, né? É notório isso para a gente que acompanha a trajetória de vocês. E como que talvez o mundo tão acelerado vai caminhando para esse raso, né? Onde as pessoas só são turistas e não se permitem esse exercício de transformação que é próprio do viajante, né? Então, viajar não é dado a todos. Eu acho que vocês dois têm viajado em todos os sentidos. Eu gosto muito dessas analogias, assim, de viagem. Eu sempre falo, assim, é o caminho, né? Não é o destino. E isso me lembra muito da minha análise também, que muitas vezes apareciam coisas assim, e eu falava, tá, e como eu resolvo? Como eu tico? Eu quero ticar isso da minha lista, sabe? E ela sempre falava, não existe isso, né? Tipo, a vida, ela tá acontecendo enquanto você chega nesse item da sua lista, né? Não adianta, e depois a vida vai continuar acontecendo, né? Então, assim, é esse, né? Tipo, saber realmente aproveitar o caminho, assim, é a vida, é o dia a dia, né? Não é o chegar lá onde, né? Então, sim, eu gosto bastante disso também. E a grande viagem é o cotidiano, né? Esse cotidiano que você está mostrando, de vocês que têm as suas frivolidades, têm as trivialidades, mas tem também coisas excepcionais, né? Acho que o cotidiano, ele é assim, são vários dias comuns com algumas coisas excepcionais, né? Então, mostrar esse lado é muito bacana, porque senão a gente fica, parece que só mostrando um lado luminoso, né? Só o lado, um lado brilhante das Glamuroso. coisas. Oi? Maquiado, glamuroso, né? Glamuroso, essa é a palavra. Eu, assim, pensando em vida no exterior, né, que é bem a minha realidade, eu ouço muito falar isso, assim, muita gente me manda mensagem falando, nossa, obrigada por mostrar, tipo, um dia a dia normal, por mostrar que, assim, não é todo dia que você faz um passeio incrível, que não é todo dia que a sua vida tá maravilhosa. E eu falo, gente, é óbvio que não, né? Morando no Brasil, morando no Canadá, você tem roupa para lavar, você tem trabalho para fazer, você tem dor de cabeça, você tem, né? Mas é isso, assim, muita gente me fala mesmo, tipo, obrigada por mostrar que, assim, é uma vida normal aí, né? Tipo, é um dia a dia normal. E eu sempre bato muito na tecla, porque foi muito forte para mim isso, né? Muita gente pensa em mudar de país querendo fugir, né? Tipo assim, ai, porque daí eu vou chegar lá e vai ser tudo diferente. Eu vou chegar lá e eu vou ser a pessoa que eu sempre quis ser. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, de assim, não, você vai chegar aqui e você vai continuar sendo você mesmo.
Você vai Até trazer enfrentando pra cá. coisas que você não enfrentava no Brasil e lidando com demônios que você tem, que estavam guardados no Brasil e agora afloraram, né? Com certeza, sabe? Coisas assim, você vai vir, a sua personalidade é a mesma. Seus medos, suas angústias, vem tudo junto, sabe? Você não vai deixar isso para trás, assim. Então, é muito importante isso na comunicação, né? A gente tentar deixar claro que, assim, a vida, ela acontece, né? Em qualquer lugar que você tiver, vão ter questões, enfim. Então... E essa linha do... Pode isso. Não, pode falar. Não, só fiquei curiosa só assim, se você já encontrou alguém que não é necessariamente seu amigo aí no Canadá e que te segue, por exemplo, se está em alguma situação e falar assim, nossa, conheço você do canal, não sei o quê. Você já teve alguma situação assim, tipo artista? Já. Foi muito desesperador, porque, como eu falei, eu sou um pouco, tipo assim, ai meu Deus, né? E eu tava no supermercado, aconteceu 2 vezes, no supermercado, em 2 supermercados diferentes. Eu tava assim, parada com meu carrinho e do nada uma pessoa aparecer do meu lado e falar, tipo assim, todo sempre educado, mas você não conhece a pessoa, né? É muito esquisito. Então, se a pessoa aparecer e falar assim, ai, nossa, oi! É aquele assim. Porque a pessoa tem a sensação que te conhece totalmente. Então, tá todo dia na casa da pessoa, no celular, né? Isso é muito doido, porque daí assim, e elas me conhecem mesmo, tipo assim, elas me conhecem, entendeu? Tipo, muito provavelmente, se a gente parar para bater um papo, eles vão não só saber muito da minha vida, né, porque eu exponho, como assim, vai saber com, né, o que tipo de assunto eu vou gostar de conversar, tipo, eles sabem tudo, assim. Então já aconteceu, só assim, de dar um oi, né, tipo, ai, que legal, te vi, daí eu tipo, oi, tipo, super, com muito graça. Mas o que acontece bastante, tipo assim, hoje em dia eu tenho vários casais de amigos aqui que me encontraram pela internet, tipo, e que viraram amigos de verdade, assim, que, né, mandavam mensagem, tiravam dúvida, tipo, batia papo, assim, e que realmente chegaram aqui, a gente combinou, vamos tomar um café e, tipo, virou super amigo, assim, a gente convive hoje em dia, sabe? Então, isso é muito bom, assim, tipo, trouxe pessoas super legais para minha vida também. Eu costumo ser bem fechada, assim, para conhecer pessoas novas, então me ajudou muito nisso também, assim, de realmente, tipo, claro, muita gente fala, né, quando eu chegar aí eu posso te conhecer? Eu, claro, vamos tomar um café, né, vamos combinar uma pizza, sei lá. E para mim, para o Matheus, está sendo ótimo, porque a gente está realmente aumentando aqui nosso grupo de amigos, assim, que é algo muito importante para quem mora longe, né, então... Mas brasileiros ou gente do mundo todo? Ah, não, tudo brasileiro, a maior parte brasileiro. Ah. Brasileiro se junta, né, em qualquer lugar. Se encontra, não tem jeito. O que você ia falar antes, Lu? Você lembra? Não. Emendou um assunto no outro. E aí, gente, considerações finais, perguntas finais? Eu tenho uma curiosidade que eu fiz também no primeiro, porque o Rafa é músico, né? E a Dani também. E você e o Matheus, como que as áreas de vocês, elas convergem, divergem, os dois? Não, são bem parecidas no geral, assim, o nosso trabalho hoje em dia, principalmente, é bem parecido, porque eu trabalho numa empresa de efeitos visuais de filmes, e ele trabalha com animação 3D, então, assim, o dia a dia de trabalho é muito parecido, os nomes, né, assim, das coisas são muito parecidas, então é muito bom, porque eu entendo tudo da área dele, ele entende tudo da minha área, assim, e cinema, principalmente, né, no geral, é uma coisa que nós dois estudamos. Então, aqui em casa, assim, assistir filme, assistir série é um inferno, né? Porque a gente passa 5 minutos de qualquer coisa, já tá os dois analisando tudo, decidindo, né, se tá bom, se não tá, se tá gostando, se não tá, que dá para melhorar. Mas é muito bom, porque ele se interessa muito por essa área que eu também me interesso. Então, é algo que a gente tem em comum, assim, com certeza. E uma coisa que a gente tem descoberto mais, assim, é música também. Eu sempre gostei muito de cantar, mas eu sou muito ruim com instrumentos. E o Matheus não cresceu sabendo nenhum instrumento, mas ele tem um ouvido bom, assim, ele tem facilidade e ele quer muito aprender.
Então, agora, assim, ele tá começando a tocar violão, ele quer muito aprender piano e tal, e eu quero cantar, né? Porque eu quero ter companhia pra cantar. Ah, é bom, hein? Então, assim, às vezes a gente treina juntos, tá? Então, assim, é mais uma parte que é legal também, que quem sabe Ó, não que legal. se aproveitar mais disso. Ah, isso é ótimo. É essa abertura que eu admiro em vocês, que faz de vocês viajantes, né? E não É. turistas. A abertura para o novo, para experimentar o mundo, né? Em tudo que ele oferece de possibilidades. Então, só dizer que eu admiro muito vocês e estou ansioso para conhecer o Canadá. Nossa, eu estou muito ansiosa para receber visitas. Estão convidadíssimos todos. Eu, se eu Mas, for, eu vou sozinho, tá? Só precisar de um colchão. Senão eu vou ter que assim, precisar de pode uma trazer casa as inteira. crianças. Não sei onde vai caber, mas a gente sempre cabe. Dá um jeito, dá um jeito. Vai Sempre ser cabe mais. muito bom poder aprofundar toda a experiência, ouvir de você sobre o seu blog, sobre o seu canal, sobre o seu blog também, que eu nem conhecia, nem sabia que você tinha. E todo o conteúdo que você tem produzido, a gente vê, né, com um olhar, e agora até para quem estiver ouvindo o nosso conteúdo, verá de uma outra forma, né, tudo que você produz. Isso é muito bacana. É, muito bom. Obrigada mesmo por esse espaço. É legal porque eu nunca falo sobre essas coisas, então, muito bom Não, também. obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado por você dispor aí do tempo que você não tem para a gente poder ter esse bate-papo. Foi uma delícia a conversa, muito bom entrar um pouquinho no seu mundo, né? A gente acaba acompanhando à distância, né? E fica com saudade, mas eu fico feliz, como eu falei durante a conversa, que você esteja encontrando um caminho tão seu, encontrando a sua voz, o seu jeito de contar as histórias e que você esteja crescendo, fazendo crescer essa comunidade que quer te ouvir. Eu estou muito ansiosa para as próximas criações que você vai ter nesse mundo de internet que precisa de gente que cria como você cria. E eu lembrei, para finalizar o episódio, eu sei que você é apaixonada por Breaking Bad, né? E eu lembrei daquela frase famosa que tem, que é Say My Name, né? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que momento, né? Porque você virou essa persona, né? Tuca Loretti, né? E a partir do momento que você falou seu nome, as coisas começaram a acontecer. Então, eu quero só te parabenizar por tudo que você tem conquistado, que é só o começo de uma trajetória que eu tenho certeza que vai ser sempre criativa, coerente, sensível, e de acordo com essa alma maravilhosa que você tem aí dentro. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E, Imagina, por favor, deixa aí um sofazinho aí para a gente, que a gente vai estar chegando aí também, em breve. Em breve. esperando visitinhas. Mas imagina, muito obrigada, gente. Foi muito bom. Esse foi mais um episódio do Criar com Calma. Até a próxima.